Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, aproveitando que eu reparei que no trabalho de vocês, ninguém escolheu nenhum país da África, pelo menos por enquanto, né? Eu resolvi falar para vocês um pouco sobre o que está acontecendo no continente africano no início desse mundo moderno que a gente está falando. A gente mencionou aí nas grandes navegações, eu falei sobre a passagem lá na questão do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, para vocês, mas é interessante a gente pensar que enquanto a Europa está vendo a formação desses estados nacionais modernos, a África está vivendo um outro momento, tá? Também vai ter formação de estados nacionais modernos na África, mas isso é um processo muito posterior. Na África, nesse momento, a gente vai ter alguns reinos muito importantes, e não esses países que estão nesse mapa que a gente está vendo aí, que são os países que existem na África hoje em dia, ou seja, os estados nacionais modernos da África de hoje. Vocês estão vendo a África do Sul lá embaixo, tem alguns que falam português, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, por terem sido colônias portuguesas. Então, assim como o Brasil, a África também passou por um processo de domínio e colonização por parte dos europeus. Mas isso não significa que não tinha nada lá, não. Pelo contrário, na África houveram grandes reinos muito ricos, muito importantes, como o reino de Gana, mais antigo, que durou muito tempo, ou o reino do Mali, o próprio reino do Congo, com o qual os portugueses tiveram muito contato, assim como o reino Yorubá, que vocês estão vendo ali em cima. Então, na África, a gente vai ter uma diversidade muito grande de organizações muito importantes nesse período. E, na verdade, quando a Europa já estava lá presa na Idade Média, o norte da África aqui estava todo dominado pelos árabes. E não só eles estavam espalhando a fé muçulmana, como também eles estavam realizando comércio importante, porque tinham muitas rotas. Esse aqui é um outro mapa mostrando a África que fica abaixo do deserto do Saara, o tamanho que esses reinos, que eu falei como o reino de Gana, o reino do Mali, como o tamanho que esses reinos, a área que eles influenciaram, tá? E as rotas comerciais aí, ó, que existiam nesse período antes da chegada dos europeus, tá? Bom, aqui, ó, como eu mencionei aqui, ó, o deserto do Saara, ele é uma formação geográfica muito importante para a África, tá? Porque ele é o maior deserto do mundo, o deserto mais quente do mundo. Ano passado vocês estudaram com certeza o Egito, que se desenvolveu ali na beirada no Rio Nilo, mas a gente acaba tendo muito contato com essa África que está próxima do Mar Mediterrâneo. E sendo que para baixo da África, sendo que para baixo do deserto do Saara, que a gente chama de África subsaariana, tem uma diversidade muito grande, inclusive de etnias se organizando. Aqui, ó, como eu falei, essa classificação que a gente tem da África do Norte, que são países que se identificam mais como árabes, e essa África subsaariana, que é essa parte que está amarelo no mapa. Bom, aqui, ó, é um mapa mostrando como eram as rotas de comércio no século XIV, ou seja, nos anos 1300. Por quê? Vocês lembram quando eu falei das grandes navegações? Um dos movimentos dos europeus foi justamente buscar novas rotas comerciais. Ou seja, esse comércio que estava sendo feito aqui, ó, pelos árabes, pelo deserto, unindo o que é o Oriente Médio hoje a esse norte da África, quando os europeus foram obrigados a se lançar ao mar, eles vão estabelecer novas rotas de comércio, novos caminhos para fazer fluir essa riqueza. E isso, é óbvio, vai mudar muita coisa na organização desses povos africanos. Aqui a gente tem um mapa da época dos árabes, tá? Aqui é o caminho do Bartolomeu Dias que eu falei para vocês, e vocês podem perceber, ó, que ele para em alguns pontos. Que se a gente cruzar com esse mapa aqui, ó, a gente vai ver que ele está pulando o reino do Mali aqui, que era um reino poderoso, ainda nessa época que ele está passando, mas ele está parando em pontos próximos a esses reinos, que são áreas onde
os portugueses vão, por exemplo, estabelecer comércio e rotas depois para o tráfico de pessoas escravizadas, tá? Então aqui, ó, isso que vai acontecer no final do século XIX, que a gente chama de imperialismo, uma coisa que vocês vão estudar mais para frente, é quando os países da Europa, tentando diminuir as brigas entre eles, para ver quem ia explorar a África e roubar as riquezas delas, eles resolvem repartir ela em vários pedaços, dando um pedaço para cada país. E vocês estão vendo aí o formato que a África vai ter dividida entre esses países, principalmente a França e a Inglaterra. Mas vocês podem ver que Portugal tem lugares específicos, que são países que falam português hoje em dia, como Angola e Moçambique, e a Guiné-Bissau. Mas eu quero que vocês vejam que isso aí, inclusive, é um dos motivos que vai levar à Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha fica muito insatisfeita com essa divisão aí, a Itália também, com os pedaços que elas ficam, e um dos motivos que elas vão brigar com os outros países na Primeira Guerra Mundial é pela partilha da África, no final do século XIX, dos anos 1800. Então aqui ó, vocês têm que em 1870 as áreas exploradas da África como estão divididas, e como fica em 1895 o mapa da África. Então, essa exploração, esse roubo da riqueza da África que é levada para a Europa, ela vai ser questionada e a gente vai ter o processo de independência na África, onde esses países vão lutar contra essa exploração, vão se libertar, vão se tornar independentes, mas vocês podem ver que a configuração do mapa que vai ser tomada, ela não vai ser baseada na força dos povos da África. Ela vai ser baseada nesse formato que foi dividido pelos países europeus quando eles foram explorar a África. Se a gente fosse dividir a África de acordo com as etnias que tem nela, a divisão ia ser muito maior e mais ou menos parecida com isso aí que vocês estão vendo nesse mapa aí, tá? Então, assim, hoje em dia, esses países, esses estados nacionais modernos que estão em construção e tentando se formar na África, eles vão justamente buscar essa herança, essa tradição desses reinos antigos. Por isso que você pode ver aí que tem país chamado Congo, país chamado Mali, país chamado Gana, país chamado Moçambique, país chamado Zimbábue, país chamado Etiópia, que são países que estão buscando essa herança desses reinos antigos que existiram para legitimar a construção do país novo que eles querem fazer hoje em dia. Na atividade, eu vou querer que vocês pesquisem justamente um pouco sobre esses países que existem hoje e que usam o nome desses países, desses reinos antigos que existiram na África. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.